Saudações, queridos e queridas! Está no ar o Hinomaru após as férias, um tempinho aí de férias coletivas para vocês, ouvintes, para nós do Hinomaru. Ficamos lá que a bosta, bom, nem tanto assim, né? Aproveitando nossas férias entre aspas, e já estava com saudades de conversar com vocês, de apresentar o programa para vocês e com saudades do nosso querido Thiago Henrique Cruz, né? Antes da gente começar o programa com uma edição especial, hoje, vamos apresentar, né? Como sempre, vocês estão na companhia de Elias Falaras, o Barbudinho Alegria, na apresentação e comentários dele. O mito, Mr. Thiago Henrique Cruz, tudo bem com você, meu irmão? Que saudades de você, rapaz. Finalmente o Hinomaru voltando aí após as férias. Salve, salve Elias, salve galera. Começou 2018, né, o nosso podcast asiático com cara de brasileiro, né, que a gente só começa depois do carnaval. É claro, né, tem que seguir a tradição, tem que respeitar. Exatamente, então, assim como respeitamos a tradição japonesa, também respeitamos a tradição brasileira. Claro. E claro, a gente aproveitou também para estender um pouco essas férias like a boss, até porque ano passado foi um ano bem puxado, né, pra gente, questão de programação, de coisa para fazer. E aí, final do ano, eu particularmente estava bem exausto, então precisaria de um tempo aí para me dedicar um pouco a outras coisas, e acredito que algumas coisas vão ser produtivas pro nosso podcast, pro nosso programa, pra nossa página sobre futebol japonês, que esse ano é um ano de Copa, né? Então muita coisa vai acontecer em 2018. E isso, claro, vai ser assunto para vários Hinomarus, mas uma coisa bem interessante de falar, Elias, que o ano 2017, para começar o ano com a primeira informação, foi digamos que o ano mais produtivo do Hinomaru, cara. A gente teve exatos 43 programas, cara. Então foi um ano aí cheio de gravações, muita coisa para editar. Então, até mais do que merecido essas férias de 2 meses que pegamos aí no comecinho de 2018. Que maravilha, Mr. Thiago Henrique Cruz. E acho que esse ano quebraremos esse recorde dos 43 programas, né? Porque é um ano cheio, temos aí muitos programas especiais, J-League começa a semana que vem, e o mais importante, né? Depois de 4 anos de espera, teremos a nossa amada Copa do Mundo, que foi o combustível, né? O que fez o Hinomaru desistir, não é verdade? Com certeza, tudo começou por causa, né, da Copa do Mundo, né? A história que a galera que já é velha de guerra já tá meio cansada de saber, né? E mais pros novos ouvintes aí, tanto que venham pela página da seleção japonesa, ou que venham pelo próprio canal do Hinomaru no YouTube, e outras vertentes aí para onde o Hinomaru é passado. A gente começou realmente esse projeto por causa da Copa 2014, né? Era apenas para ser um programa para cobrir a Copa do Mundo em questão da seleção japonesa, e aí a gente acabou estendendo isso, e aí estamos aí para nossa 4ª temporada, Elias. Maravilha, Thiagão, vamos começar a 4ª temporada com muito estilo, porque hoje temos um programa especial. Trata-se do especial Lendas Japonesas, e temos hoje um nome de peso, um nome de raça, um nome que é a cara do Japão, porém é brasileiro ao mesmo tempo, né? Abriremos aí esse ano 2018 com o nosso primeiro jogador japonês naturalizado, né? Se trata do maior deles, a maior lenda, um dos caras que mais vestiu essa camisa da seleção japonesa, né? Que é o nosso querido Alessandro dos Santos, o Alex Santos, Mr. Thiago Henrique Cruz. Ansioso por essa estreia do nosso primeiro naturalizado, que é muito japonês, que é mais japonês que muito japonês por aí, Thiago? Com certeza, cara. Finalmente vamos falar sobre, né, o meu jogador naturalizado, né? E nossa lista é grande, a galera já passou várias ideias que a gente pode fazer, e a gente vai fazendo, né, as lendas com o que é possível dentro do nosso cronograma, e chegamos já ao nosso 9º programa, vai ser a nossa 9ª lenda, que vamos estar contando sua trajetória e história, e como está hoje em dia, já que, né, o nosso querido Alessandro Santos hoje reside no Brasil, então tem coisa pra gente falar extra-campo, que é a atualidade do jogador, mas vai ficar lá pro finalzinho do programinha, já que o Elias tem toda uma pauta bacana, muito bem organizada, pra trazer pra gente no programa de hoje. O Alex que é meu amigo no Facebook, sabia? Olha aí, eu também tô Alex no meu Facebook. Aliás, eu tenho uma história muito engraçada pra contar pra vocês. Pra começar bem o programa, eu vou começar a história engraçada, né? Foi o seguinte, galera.
Eu achei o Alex Santos no Facebook e resolvi adicionar, né? Mandei uma mensagem pra ele e tal, ó, sou teu fã. Caraca, você mandou mesmo mensagem pro cara? Mandei. Ó, sou teu fã e tal, gosto de você, por causa da história do futebol do Japão e tal, né? Ele, beleza, amigo, obrigado por me adicionar, ainda agradecer, né? Só que na hora que eu fui responder, eu não fui me apertar sem querer, isso de madrugada, cara, eu tive umas 4, 5 horas da manhã. Eu não fui apertar sem querer no ícone de chamada de vídeo. Nossa, mano, sério que você fez isso? Penso no desespero, eu pensei, pronto, me deletou do Face, já era, né? Claro, né, o cara, um maluco mandando vídeo pra mim às 4 da manhã, stalker do caralho. Ai, cara, acho que ele pensou assim, pô, vai dar igual o John Lennon, né, cara? Vai querer me matar. Eu acabei de ver aqui a página aqui do Alessandro Santos e fiquei até com medo de clicar na mensagem pra não mandar nada errado, então não vou nem clicar aqui. Foi só confirmar se era seu amigo dele no Facebook. E como eu quero continuar assim, não mandarei nada, né? Porque, né? Aí eu pensei, pronto, fodeu, né? O cara vai me deletar, o cara vai pegar a raiva de mim. Mas graças a Deus. Stalker do caralho. Mas graças a Deus deu tempo de cancelar o negócio assim. Falei, pô, Alex, desculpa, tava meio dormindo aqui. É emoção de você ter respondido. Foi a emoção de você ter me aceito aqui, cara, desculpa. E ele pegou, só mandou um joinha dele. Demorou dias. Então, se o Alex Santos ouvir esse podcast, que vou mandar pra ele, né? Vamos mandar pro Alex Santos esse podcast, por favor, não nos delete da sua lista de amigos. Isso aqui é uma grande homenagem a toda a sua carreira, então, por favor, ignore nossas loucuras. Ai, meu Deus. Então, agora vamos falar da parte séria do programa. Vamos lá. Galera, o nosso querido, nosso ilustre, o mito Alex Santos, ele é paranaense, né, meu conterrâneo. Nasceu aqui em Maringá no ano de 77, né? Ele que desde pequeno foi um garoto estudioso, sempre se interessou por futebol também. E aqui no Brasil, ele morou até mais ou menos 1994, onde ele começou a carreira nas categorias de base ali no Grêmio Maringá, né? Que é um time que atualmente não existe mais. Acabou fechando as portas. E nisso, em 94, ele acabou conseguindo uma bolsa lá no Japão para estudar. Para estudar lá no Japão. E ele que tinha habilidade no futebol também, acabou por consequência virando jogador de futebol lá. Também na escola do... Deixa eu tentar ler o nome aqui que é meio complicado, rapaz. É Meitoku Gijuku High School, né? Que é ensino médio, em 94. Aí... ele tinha mais ou menos seus 15, 16 anos. E foi por lá que ele acabou começando sua carreira futebolística para valer, né? Ele que conciliava o estudo e a prática do esporte ao mesmo tempo. Em 1997, surgiu aí a primeira oportunidade do Alex de virar jogador profissional, né? Acabou assinando com o Shimizu em 97, onde já teve uma boa estreia, né? Logo de cara ele jogou praticamente todas as rodadas da J-League, né, Thiagão? Acabou anotando 3 gols e foi importante para a equipe do Shimizu. Inclusive, em 97 ele foi uma das revelações, né? Considerado um dos melhores na sua posição, né? Que ele né, como lateral e tudo mais. No ano de 96, né? Antes do Alex começar, né, estrear como profissional, né, é bom a gente frisar que a situação do Shimizu, né, assim como foi sempre um time que lutou muito por fora da tabela do campeonato, da J-League, né, e na metade dos anos 90 não era diferente, né, na temporada de 96 o Shimizu conseguiu ali um modesto 10º colocado no campeonato. Né, ali foi um time que teve muito menos com oscilação de jogadores, né, teve alguns jogadores que não funcionaram, alguns esquemas táticos que meio que dificultaram um pouco a vida do Shimizu naquela temporada de 96 e com a chegada do Alex Santos para 97, uma das posições onde o time tinha, digamos que mais fragilidade, teoricamente ela teria se resolvendo, né, com o Alex Santos,
já que ele seria um jogador que tem uma velocidade muito boa, um jogador que sabia atacar, sabia chutar muito bem, né? E como o Shimizu ele foi sempre um time que tentou priorizar um pouco o meio-campo, para ter um ataque interessante e evitar tomar os gols, então tendo um lateral com habilidade que no caso é o nosso único brasileiro, acabou ajudando em muito, né, para aquela temporada de 97, onde o time do Shimizu ainda continuou assim, lutando por fora do campeonato, mas teve uma campanha muito mais regular, né? E aí no final de 97 o time acabou finalizando a temporada numa 7ª colocação, à frente de Gamba Osaka, à frente de Ural Reds, de São Francisco Hiroshima. Então já foi um salto de qualidade muito grande com a estreia do Alex Santos. E com o Alex Santos chegando na equipe, o time melhorou muito, porque em 98 o time já foi um pouquinho melhor. Em 99, a equipe do Shimizu até chegou a disputar a final da G-League contra o Jubiluata, naquele jogo épico, né, que acabou sendo decidido nos pênaltis. E para um azar do nosso querido Alex, ele errou a cobrança dele, né? Foi, entre aspas, assim, um dos culpados aí que acabaram errando as cobranças e deram o título ao Júbilo, né? Mas a equipe do Shimizu era muito boa, a do Júbilo também era muito boa naquela época. Então quem vencesse, quem fosse o campeão ali, acabaria sendo merecido. Mas acabou sendo compensado um ano depois, porque em 2000 a equipe do Shimizu foi campeã asiática, né? Naquele antigo campeonato. Não era bem a MSL, como se fosse assim uma Liga Europa, né? No segundo campeonato da Ásia ali. Mas a equipe do Shimizu acabou vencendo o Al-Zawra da Síria. Aliás, do Iraque, né? Pelo placar de 1-0. E o Alex Santos foi importante aí nessa conquista. Aliás, essa equipe do Shimizu, do tempo do Alex, tinha jogadores interessantes, né? Tinha o próprio Alex, tinha nosso querido Morioka, né? Um grande zagueiro. Tinha o Sawao Nobori, que já estava mais pro fim de carreira, mas também foi um jogador muito importante pro futebol japonês, né? Então ele pôde contracenar com bons jogadores e também jogadores lendários. Que por sinal, tem uma curiosidade, né, na seleção da Copa de 2002, que eu vou falar daqui a pouco, em que os dois laterais titulares do Shimizu jogaram a Copa, né? O Ichikawa pelo lado direito e o Alex pelo lado esquerdo. Ah, é verdade, né, cara? Os dois eram dos times, né? Muito bem lembrado, cara. Muito bem lembrado. E é um fato, é difícil de acontecer isso. Aconteceu isso na Copa de 98 também, quando tinha no Kashima Antlers o Soma e o Narahashi, né? Que era do Kashima Antlers. Os dois eram do Kashima. Hoje é muito mais difícil porque normalmente talvez os técnicos eles tentam mesclar um pouco mais de características diferentes, mas nessa época da J-League você tinha às vezes alguns times que tinham uma distância muito grande, né? O time tem laterais muito bons, o time tem zagueiros muito bons, né? Então isso era bacana, que os times até tinham uma personalidade assim um pouco mais áspera, né? É o time que tem o time dos laterais, né? Então, sabe, isso era bacana assim para as conversas fora, né, das quatro linhas, né? Isso aí era muito legal mesmo, né? E continuando naquele assunto de 99, apesar do Alex ter perdido o pênalti lá na decisão, ele foi eleito MVP naquela temporada, né? Certo. E também esteve no Best Eleven da equipe naquela temporada. O que é um negócio sensacional, já que o MVP, claro, né? Até hoje é um prêmio com uma relevância muito grande dentro da J-League, assim como é em qualquer outro campeonato. E para um brasileiro naturalizado, que na época não era naturalizado ainda, mas um brasileiro ganhar, né, como MVP, né, era uma coisa muito importante para o futebol como um todo, além de Zico ter ganhado, né, de outros brasileiros terem competido em alto nível. Tem um jogador novo que chegou agora, que começou a sua carreira profissional no time do Shimizu, que se manteve dentro do time durante vários anos, ganhar MVP é com certeza um prêmio de uma relevância muito grande pro time, tanto e pro jogador e tanto para a competição em si, né? É verdade, ele foi realmente muito importante. Continuando aí na carreira do Shimizu, ele ficou até a temporada 2003, né? Assim, após a Copa do Mundo, atuou em mais ou menos 230 jogos, né, Thiagão? Teve muita importância aí na equipe e tá no Hall da Fama
no time Laranjinha até hoje, né? Um jogador muito importante para a história do Shimizu. Sempre citado entre os melhores, tanto que quando você vê alguma reportagem dentro da sede do próprio Shimizu, tem lá as camisetas expostas dos jogadores e tem, claro, do Alex Santos lá, autografada e tudo mais lá. Então é muito bacana essa história, né, dentro do Shimizu, que é o que a gente sempre fala, e a galera mais antiga também sabe do Hinomaru, que é um time que às vezes sofre um pouco com investimentos hoje não tão altos como já foram em outros tempos, um time que sempre lutou por fora do campeonato, mas é um time também que tem uma trajetória bacana, tem jogadores marcantes, e o Alex Santos é mais um desses grandes que passaram pelo time. Maravilha, Mr. Thiago Henrique Cruz. Bom, a parte do naturalizado a gente vai falar daqui a pouco. Primeiro eu quero focar nos clubes, né? E não feliz em ter virado uma lenda no Shimizu, ele conseguiu a proeza de virar uma lenda na equipe do Urawa Reds também, né, Thiagão? Foram aí mais ou menos 130, 135 jogos pela equipe lá de Saitama. E lá foi onde ele acabou consolidando e se consagrando na sua carreira, né? Onde ele finalmente conseguiu ser campeão japonês pela primeira vez, né? Por um azar do destino, bem quando a equipe do Urawa conseguiu ser campeã da Champions League da CL Asiática em 2007, ele já havia sido emprestado para a equipe do Red Bull Salzburgo, lá da Áustria, né? Sim. Então ele acabou não conseguindo, mas com a equipe do Urawa ele acabou tornando-se campeão japonês em 2006, da Supercopa do Japão em 2002 e 2006 e na Copa do Imperador também em 2005 e 2006. 2006 foi um ano maravilhoso para ele, né? Ele conquistou tudo, conseguiu tudo. Talvez, com certeza, né, a única decepção dele mesmo foi pela seleção japonesa, né? Quando aconteceu todo aquele fracasso ali. Mas jogando em clubes, ele foi de muito sucesso, né? E quando ele estava no Urawa, ele simplesmente virou a grande referência do lado esquerdo, na lateral esquerda do Japão, né? Quando você fala em lateral esquerdo, o primeiro nome que vem na cabeça, até hoje, pra te falar a verdade, eu acho que ninguém superou, nem mesmo o Nagatomo, né, que apesar de ser um excelente jogador, é o Alex Santos. Uma coisa interessante sobre isso que você falou, que estava vendo um pouco mais cedo, é que no Japão existe um termo que eles utilizam para se referir ao Alex Santos e outros bons jogadores que jogam com a perna esquerda, que é o Left Monster, né? Então, tipo, são jogadores com a esquerda monstruosa, né? Então, e realmente, apesar de ele já ter chegado no time do Urawa Reds como jogador consolidado para jogar como titular da equipe, né? Já que ele vinha aí de várias temporadas pelos times, um jogador que a gente falou agora de pouco, colocou o seu nome no hall da fama dentro da equipe, e aí vem para um time de mais expressão dentro do Japão, né? Um time que teoricamente começaria já para 2004 para disputar o campeonato, né? Junto com os primeiros, e assim foi feito, né? Já que o time do Shimizu em 2004, do Urawa conseguiu em 2004, 2005 o vice-campeonato, né? Ficando em segundo em ambos os anos. Então era uma equipe que estava sempre lutando pelo topo do campeonato, e claro que a vida do Alex daria uma pitada um pouco melhor ali na questão do ataque, já que o Alex tinha muito disso também, né? Por mais que ele seja um lateral que sabia muito defender, sabia dar bons carrinhos na bola, então é um jogador que realmente fez poucas faltas, né? E muito menos cartões amarelos, era um jogador que tinha a possibilidade de ele avançar pela ponta, né, de ele ir para o ataque, de fazer os cruzamentos, tanto que pelos os lances, né, que a gente pode ver hoje em highlights no YouTube principalmente, você vê que muitos dos lançamentos que saíam ali dos ataques do lado esquerdo do campo, nunca era literalmente pelo meia que vinha ali, né, ou pelo meio de ligação, era mais pelo lateral mesmo, pelo Alex Santos, que vinha batia um escanteio, que vinha, que recebia a bola, corria para tentar um cruzamento, e no time do Urawa, que ele tinha talvez ali um pouco mais de brio com os jogadores, com um pouco mais de técnica, esses lançamentos que ele fazia se tornaram gols com muita mais facilidade, né? E uma das vantagens do Alex também era a polivalência dele, que quando o time precisava, ele jogava mais avançado, ele jogava no meio campo, ele jogava de left wing ali também, né? Era um cara polivalente mesmo.
Era o famoso pau pra toda obra. O que é muito característico do Urawa até hoje, né? O Urawa gosta desse tipo de jogador que pode jogar em várias posições, se precisar recuar, recua, se precisar jogar mais avançado, acabar jogando, né? É uma característica do time, assim, então... Sim, inverter os lados também, né? Se precisar jogar na ponta direita por algum contra-ataque rápido, né? Então isso é realmente interessante mesmo de ser da filosofia do Urawa, né? Procurar jogadores que têm esse tipo de trabalho um pouco diferenciado em querer jogar de saber jogar em várias posições para uma questão de necessidade, né? Isso realmente é muito interessante de até ser citado, né? Como um ponto positivo do Urawa, que foi lá e procurou um cara, né? Que faz o Alex Santos, para fazer essa função de lateral esquerdo, mas também de pau para toda a obra que você precisasse, né? É, ele era mito. E aliás, ele era um herói, né? Porque ele cuidava da retaguarda de uma das pérolas do futebol japonês, que tinha muito trabalho, né, Tiagão? Exato. Suboi. Uma das coisas que o Alexandre até fala em entrevistas que eu vi um pouco mais recente, já aqui no Brasil, né, jogando pelo Maringá, ou fazendo entrevistas em televisões, é que ele falava que uma das coisas que ele sempre acreditou, citou, e era realmente uma realidade até pelo público japonês, uma coisa que nós do Hiromaru sempre também falamos também, né? O que às vezes faltou pro Japão da seleção 2006 e talvez de algumas temporadas jogando a ACL, é que sempre faltou aquele atacante um pouco mais matador, né? O cara que saberia receber uma bola, às vezes a bola não vem nem perfeita, mas o cara sabe dominar, sabe concluir, né? E infelizmente, nessa época que o Alex Santos estava ali jogando no mais alto nível, né, que ele conseguia, ele se deparou com a dificuldade de, às vezes, ter ali um centroavante que não era lá grandes coisas. Né? Você citou o Tsuboi, que nunca foi um primor, né, na questão de finalização. Então, muitas vezes você vê que a jogada começava muito bem, mas ela não virava gol, simplesmente porque o centroavante não tinha aquela característica de parar a bola, ver o lance, né? Ou às vezes dar um toque um pouco mais forte, tentar cobrir o goleiro, né? Então, tipo, o Tsuboi era sempre na loucura, era sempre no chute de primeira, às vezes saíam algumas coisas absurdas. Então, infelizmente, se não fosse esses centroavantes, talvez ali com, né, um pouquinho menos afiados no quesito de finalização, talvez o Alexandre teria muito mais assistências do que tem na carreira, né, hoje em dia. Por isso, ele deu graças a Deus quando o Washington chegou em 2006 ali no Ural, né? Não, mudou tudo, né? Aí a coisa ficou boa pra ele. Porque o coitado sofreu, né? Sofreu ali com o Okano, com o Tanaquinha, com o Nagai ali, né? Que era o rei das pernas. Tinha aquele maluco lá, aquele Marit, né? Que era Nossa, Marit, velho. Meu Deus do céu. Não, e acredito que não. A gente tá falando isso de épocas de Urawa já, né? Imagina a época de Shimizu. É por isso talvez até que o Alex teve que aprender a chutar muito bem de esquerda, porque depender só da canela da galera ali da frente ali, né? Ia ser difícil, né? Pro Shimizu angariar esses pontos necessários pra ficar sempre entre sétimo, sexto, quinto ali no máximo aí da tabela da J-League. O Alex Santos, ele só teve um pouco de sorte quando... Poxa, agora esqueci o nome daquele infeliz lá. Esquece, deixa pra lá. Uma coisa interessante também, a gente passa mais pra frente, mas é bom citar, que o Alex Santos ele é um jogador interessante, que até mesmo quando o Shimizu caiu pra J2, né, na temporada 99 para 2000, e aí teve todas as temporadas que o time jogou o ano 2000 inteiro pela J2 e tudo mais, o sistema tático ainda do time do Shimizu priorizava, claro, né, o ataque, porque o time precisava fazer gols e tinha que mostrar que a queda tinha servido para alguma coisa, para o time aprender a jogar uma temporada melhor, e mesmo assim foi uma temporada onde que o Alex conseguiu subir muito pelas pontas, fez alguns gols, deu muita assistência para gols naquela temporada. Então, e ele não só da equipe, né? Desde quando ele ganhou o MVP, ele foi cogitado de outras equipes, né? Tem aí sempre as conversas de que outros times tentaram ou sondaram ele para trazer para outros times da J1, e ele se manteve nos times até o final do seu contrato e o seu trabalho, né, até ali a temporada onde ele se mudou pro time do Real Reds. Então, assim, é aquele jogador que, diferente de alguns que, né,
que a gente já não cita nomes, mas aqui brasileiros que jogaram no Japão, que é assim, né? Se o time cair, se o time oscilar, não poder ganhar um campeonato, o cara é o primeiro a rescindir um contrato e querer vazar, né? Então o Alex Santos foi lá e se manteve, jogou a J2 pelo time, retornou com os times para J1, e é por isso, e é por essas e outras também que ele é um grande ídolo para a torcida e para o clube até hoje também, né? Ele voltou com o time, deixou a equipe estabilizada, né? E só aí ele acabou trocando de clube, né? Isso aí é muito louvável. Que até passei por uma experiência com o meu próprio Curitiba essa temporada aqui no Brasil, que o time caiu e negada tacou foda-se, pegou, saiu, foi jogar em qualquer time e largou, né? Exato, porque muitos veem esse negócio da queda como uma coisa negativa, né? Como um negócio, eu vou manchar minha carreira, vou manchar meu currículo, alguma coisa assim, né? Apesar que, assim, nós sabemos que o time do Shimizu sempre vai ser um time que vai sofrer muito com a parte de baixo do campeonato, né? O time tem que estar sempre se reestruturando, nunca teve um investimento gigantesco, né? Para se tornar, para se ter um time para se jogar J1 e lutar por ponta de tabela, mas é um time que, quando o jogador tem esse brilho de querer jogar pela equipe, querer fazer parte daquele grupo e ganhar amor por aquilo, com certeza são esses jogadores que acabam tendo uma longevidade muito grande na equipe e também tem esse reconhecimento, né, desse trabalho muito bem feito, independente da situação do time vencendo ou não, né? É verdade, é uma coisa que acontece muito lá fora, aqui no Brasil nem tanto, né? Sim. Bom, e continuando aqui, falando da parte do Urawa, ele que fez parte de um esquadrão maravilhoso, né, Thiagão? Essa equipe do Urawa, entre 2004 e 2007, ele acabou sendo em 2006, fez história, né? Como você citou, acabou sendo vice em 2 oportunidades, mas conseguiu ganhar em 2006, e simplesmente era uma equipe repleta, recheada de craques, né? Realmente foi melhores equipes na J-League em todos os tempos, na minha opinião. Que realmente jogava sozinho. Era uma pena, mas acontecia que a gente falou, né? Às vezes os jogadores estavam ali, né, para finalizar, não faziam esse trabalho muito bem feito, né? É verdade. Eu tava lembrando uma coisa, sabe quem que jogou com o Alex no Shimizu também? O nosso querido Kazuyuki Toda. Não, é verdade, né? O Toda, caramba. O Toda novíssimo, né? Jogando no Shimizu, né? Essa equipe de 2002 da seleção japonesa tinha muito jogador do Shimizu, cara. Tinha o próprio Alex Santos, né? Que jogou, o Ichikawa, o Morioka, o Toda, né? Já são 4 aí. É uma pena, às vezes, que talvez o Shimizu só faltou talvez uma peça ou outra ali só para transformar esse elenco que era bom, que tinha jogadores interessantes, numa equipe um pouco mais, né? Um pouco mais, como a gente pode dizer, mais competitiva ao longo do campeonato todo, né? Porque às vezes uma coisa que o time sempre sofreu muito, às vezes é com goleiro que não eram tão bons, ou até mesmo com zagueiros, né? Então, ou até com centroavantes que não tinham, né, um tato muito bom para finalizar, né? Mas isso aí, né, são coisas, até porque a gente já tá falando isso de 99, 98, 2001, que eram outros tempos, né, dos times, ainda a J-League ainda nos seus primeiros 10 anos ali, nem isso de existência, então muita coisa ia mudar, né? É, bem isso mesmo. Bom, continuando sua carreira gloriosa aqui no nosso querido Urawa, Thiagão, ele acabou sendo emprestado no ano de 2007, ficou o ano inteiro, né? No Red Bull, teve até um bom início de carreira ali na equipe, mas acabou machucando o joelho, teve uma lesão muito grave e ficou de fora pro resto da temporada, né? Ele que teve 9 jogos quando chegou em 2007, temporada 2006-2007, né? Chegou na metade, e na temporada seguinte, 2007-2008, acabou tendo 11 partidas e fez apenas um golzinho. Infelizmente, devido a essa lesão aí, ele pouco pode mostrar, né? Sim. A habilidade no futebol europeu. Ele que inclusive foi para um, entre aspas, pacotão, né? Foi o Alex, o Miyamoto, para a equipe do Red Bull na época, mas infelizmente nenhum dos dois acabou vingando, né? E ele acabou por retornar à equipe do Urawa na continuação e ficou até o ano de 2009, onde no finalzinho
ele transferiu-se para o Nagoya Grampus, Thiagão, mais uma vez indo para mais um time importante aí do Japão. E para variar, né, por onde o Alex passa, título. Acabou sendo campeão japonês em 2010 pela equipe do Nagoya. Foi uma reviravolta muito grande, né, porque a gente fala de uma lesão onde ele ficou praticamente quase um ano parado, né, isso para um jogador é muito tempo. Né? E quando ele chega no Nagoya Grampus, o Nagoya que é aquela equipe que a gente sempre fala, né? É uma equipe que, assim como o Frontale, passou a vida toda naquele negócio do quase, né? Já teve times muito bons, já teve times muito ruins, né? O Nagoya teve assim, anos para se esquecer em questão de campeonato, e para essa temporada 2010 o Nagoya acerta com o Alexandre, sabendo do seu potencial, sabendo que está voltando de uma lesão muito séria, né? E para aquela temporada 2010 foi basicamente, acho que o ano mágico, né? Onde basicamente tudo deu certo, né? Onde praticamente a tabela ajudou, teve um começo de campeonato muito bom, né? O Alex conseguiu se engrenar muito facilmente, né, naquela equipe, né? E foi um ano que eu acredito assim que para quem viu assim questão de Nagoya Grampus, porque realmente vai demorar para ter uma outra equipe tão assim, tão completinha, né, como tinha em 2010, né? Keiji Tamada jogando muito bem e tudo mais. E um detalhe muito interessante que citam depois porque talvez o Alex não tinha ido para aquela Copa 2010, e muito ele fala que é isso, né? Porque aquela lesão que ele acabou perdendo praticamente um ano de futebol, ele acabou demorando talvez um pouco ali para estar jogando nos 90 minutos e tudo mais ali. Talvez isso tenha sido um agravante para a questão de seleção, porque em questão de J-League o retorno dele não deveu em nada. Talvez ele atacaria com menos intensidade, um pouco mais de cadência, um pouco mais de inteligência na hora de fazer um passe, de sair de uma falta onde ele muitas vezes corria para cima e recebia a falta, né, e acabava conseguindo um ataque de bola parada. Ele talvez, após a lesão, se tornou um jogador ainda muito mais cerebral do que aquela velocidade, que ainda faz parte da sua característica, né? E dessa parte da seleção, por que ele ficou de fora da Copa 2010, eu vou falar daqui a pouco, né, que tiveram dois agravantes. Primeiro esse aí da lesão, e o segundo agravante eu vou falar quando for falar da seleção. E continuando aqui, o Alex, que tem uma outra habilidade super especial, que infelizmente ele não pôde demonstrar na seleção devido à concorrência, né, Thiagão? Que é a cobrança de falta. Sim, muito bem lembrado, muito bem lembrado. Bate como ninguém, assim, um exímio, famoso canhotinha de ouro, né, Thiagão? Com certeza, tanto falta como escanteio também de maneira inacreditável, né? Dá pra você ter uma noção disso, até porque a gente vê highlight, até jogos complexos dele, antigos, que você vê que a maneira que ele bate na bola e com a velocidade, e às vezes com ele em movimento, a bola em movimento, é inacreditável, né? Muitos lances eram meio gols dele, né, na hora dessas cobranças, né? Uhum. Ele botava medo, botava respeito, né? Sim. Perdão. Quando o goleiro via que o Alex estava na frente da meta, ele pensou, ferrou. Já era. Vamos ver o que eu vou fazer aqui para defender. Colocava o time inteiro na barreira lá para ver se dava certo. Pois é, e desse time do Nagoya de 2010, uma das melhores armas daquela equipe, com certeza, eram os escanteios, né, e também eram as faltas, que às vezes eram não batidas pelo Alex, mas sim sempre ficava aquele agravante, porque ele sempre ficava ali entre aqueles possíveis batedores, né? Então isso dá um nó na cabeça dos defensores adversários, até por causa que ele na perna esquerda era um perito, né? E o Nagoya, que essa época tinha uma dupla de ataque que eu adorava, cara, que é uma das minhas preferidas até hoje, né? Que é o Tamada e o Kennedy. E o Kennedy, que é outro jogador também que se encaixou como uma luva também, né, nesse time do Nagoya Grampus, né? Fez história, ficou vários anos jogando pelo time do Nagoya, e nessa temporada você tinha um lateral muito rápido e muito habilidoso, você tinha um meio de campo coeso, né, apesar de estar ali Jungo Fujimoto, você tinha ali um ataque muito rápido com o Tamada, e tinha o Kennedy, que era aquele fator do cara grande, do cara forte,
centroavante clássico, né? Que muitas vezes, até o próprio Alex Santos disse que às vezes faltou pro jogador japonês, que era aquele tato um pouco mais na hora da finalização, né? E tinha o Leandro Domingues, né? Que era o maestro ali do meio campo também. Que estava fazendo ali suas primeiras boas participações ali do Leandro Domingues ali, né? Tipo, se consagrando cada vez mais também como outro bom jogador brasileiro que passou pela J-League, né? É verdade. E tinha aquele maluco lá, aquele colombiano maluco lá, o Danilson, né? Danilson Córdoba. O Córdoba, ele chegou a passar por vários times, ou porque eu lembro ele muito no Nagoya, eu não lembro depois muito dele em outros times. Não me vem na minha cabeça agora também se ele jogou. Aliás, eu confundi, o Leandro Domingues jogou uma temporada depois lá, não foi, né? Ah, não foi 2010, foi 2011 então. Eu comi cocô aqui, não esquece. O Córdoba, ele era meio loucão, mas ele se encaixava também naquele jogador que eles eram muito rápidos, assim, né? Então ele se encaixava bem, né? Mas ele era muito meio pangadão, assim, das ideias, né? Você vê pelo estilo dele que é um pouco diferentão mesmo. É porque antes dele ir pro Nagoya, ele acabou jogando no Consadole, né? Acho que o cérebro dele congelou ali por causa da neve. Ele ficou pancado. Aí fica meio difícil. Ele ficou pancado, assim, e acabou ficando doidão. Aí depois ele ficou até no Nagoya até 2015 e jogou na Vispinha até o ano passado. Agora ele tá no Independiente do Medellín. Só pra completar aí a tua informação, né, que você ficou curioso. Ele jogou em 3 clubes japoneses. O Danilson. Genial. Ele, inclusive, ó, só pra complementar o negócio, o Danilson Córdoba, inclusive, esteve no Best Eleven, né, de 2010. Caso do Nagoya. Ele entrou também. E foi uma galera do Nagoya, o Narazaki, Túlio, o Masukawa, né, o zagueirão, o Córdoba, Fujimoto e o Kennedy, né? E o Kennedy. Pra você ver que era uma equipe que tinha vários jogadores excepcionais em várias posições. Talvez o Kennedy ele não conseguiu jogar nesse mesmo nível durante vários anos. Talvez o Diogo Fujimoto não tenha jogado todos os anos como um bom meia como ele jogou em 2010. O Túlio, a gente sabe da qualidade dele. O Alex não sabe da qualidade dele, que foi MVP antes, que jogou altas temporadas digamos que em alto nível. Mas alguns desses jogadores do Nagoya 2010, eles jogaram uma única temporada excepcionalmente, né? E por isso eles ganharam, né? Best Eleven. E o time até ganhou que de uma maneira até que sem muitas dores de cabeça, né? Apesar daquela temporada ter sido disputada até as últimas rodadas, mas era sempre assim, né? Acontecia o jogo do Nagoya, o Nagoya vencia e a responsabilidade ficava toda, né, para cima dos outros times que ali teriam que jogar no mesmo horário ou depois do time do Nagoya, né? E só para complementar a informação, uma curiosidade, o MVP daquela temporada foi o Narazaki, né, o goleiro, e o Kennedy foi artilheiro com 17 gols. Caraca, olha só, e aquela temporada foi Nagoya primeiro, e aí depois Gamba Osaka, Cereço e Kashima completaram os 4 primeiros colocados da J-League 2010. Exatamente, Mr. Thiago Henrique Cruz. Só que infelizmente a partir de 2011 o nosso querido Alex começou a passar por uns perrengues, né? Muita lesão, tava se machucando bastante. Tanto que em 2011 na Liga ele atuou apenas 11 jogos. Em 2012 ele atuou apenas 5 vezes, né? Na Liga, mais 2 jogos na Copa do Imperador, sabe? Foram anos ali bem complicados. E após isso, em 2013, ele acabou assinando com o nosso querido Totig, Thiagão. Olha só, mas a questão de lesão é algo que até não cabe a nós entrar muito em detalhe, porque realmente é até um bordão nosso. A idade chega para todo mundo, né? As lesões é uma coisa que caça os jogadores de futebol, infelizmente, né? E o Alex ele acabou sofrendo essa parte final. Ele até passou pela lesão muito difícil de 2008 para 2009, ainda voltou em alto nível, mas aí depois nas outras temporadas isso talvez seja um agravante. E é claro, um jogador que sempre teve a velocidade como uma característica principal, o bom chute de fora da área, o lançamento, a bola parada. Então, às vezes essa lesão ela pode complicar muito, né, a maneira que ele joga. E apesar de talvez ele não ter dado
mais tão certo nas temporadas seguintes do time do Nagoya. O time do Nagoya acabou perdendo muitos jogadores também nas temporadas seguintes. A questão de ACL teria sido um fracasso, né, no ano seguinte. E aí o time meio que ele entrou naquele processo de pequenos desmanches, né? E ali, quando o Alex mudou pro Totig, seria parte dessa parte final ali do time do Nagoya, onde aconteceu esse desmanche dos jogadores, né? Tanto que basicamente todos os vencedores de 2010 acabaram consequentemente saindo do time em 2012, 2013 principalmente. E o Totig seria ali, digamos que a chance de ter um novo, digamos, recomeço vamos dizer, no final da sua carreira na J-League, né? E também era um time que começava a fazer bons investimentos, pensando já em disputar alguma coisa na J2, né, Elias? Exatamente, né? E tanto que no Totig ele atuou em 25 partidas, 27 no total, né? Juntando ali o ano de Copa, mas acabou ficando por isso mesmo, né? Ficou apenas uma temporada ali, foi bem, jogou bastante, agradou, mas em 2014, temporada seguinte, né? O último ano de Japão, ele acabou fechando com o Gifu, né? E no Gifu jogou aí 18 jogos. Lembrando que na equipe do Totig ele marcou 2 gols, mesma numeração de gols no Gifu. Olha só, 2 times de expressão muito menor, a gente sabe, né? Até o Kawaguchi defendeu o Gifu, né? E sofreu no Gifu também, que é um time de expressão muito menor. Todo mundo sabe, né, todos os membros sabem das dificuldades que são esses times menores da J-League. E acho que, assim, apesar de lesões, apesar de problemas que dificultaram talvez ali um aninho a mais de Nagoya, ou talvez ali um contrato um pouquinho mais... Um pouco mais estendido com o Totig, o Alex meio que finalizou com chave de ouro, porque meio que fez o que tinha que fazer no futebol japonês, ensinou muito, virou referência, e aí passou o bastão para as próximas gerações, né? Exato. Bom, e uma curiosidade, né, que apenas 18 anos depois de ter saído aqui do Brasil, de ter se aventurado no Japão, né, ter colocado seu nome não só na história do futebol japonês, como na história do futebol asiático, né? Aí que ele veio atuar no Brasil. Assinou com a equipe do Maringá, ficou lá uma temporada, né, no ano de 2015, e em 2016 ele jogou pela equipe do PSTC, que é da cidade ali perto, né? Lembra-se, qual que é a cidade agora, rapaz? Não lembro o nome da cidade agora, mas PSTC atualmente não joga... É de Londrina. É de Londrina, isso. Não joga a primeira divisão do estadual, né? O Maringá tá jogando, atualmente tá jogando. Mas a PSTC até chegou a jogar umas temporadas aí, inclusive esse ano de 2016, né? Ele foi pro PSTC, inclusive porque a equipe subiu. Mas infelizmente eu não tive a oportunidade de ver o Alex, porque Campeonato Paranaense geralmente só tem jogo de ida, né? E os 2 jogos de ida, tanto em 2015 como em 2016, quando as equipes do Alex foram enfrentar o Coxa, foi tudo fora de casa. E é meio que... É longe. Falou, é longe e também não é ida e volta, né? É só ali e acabou só, né? Uhum. Londrina e Maringá são cidades muito longe de Curitiba, são mais de 300 km de distância, então não deu. E para quem tem dúvida o que é o PSTC, é o Paraná Soccer Techno Center, né? Então é como fosse ali um Red Bull, assim, né? É um time que a gente chama de time satélite, né? Tem aquele esquema de você criar os jogadores, de você fazer uma base, e aí você vende esses jogadores, né, para outros times e cria outras bases. Então o time meio que o jogador vem para passar, para ganhar experiência, e ele é vendido e repassado para outros times com mais base ou com mais nome, assim por diante. Né? O PSTC que revelou um jogador que você gosta, cara. Sabia? O Jadson. Cara, não, eu tava até dando uma olhada no site do PSTC e na página principal da equipe, até que eu vou deixar uma pequena cornetada aqui, o site do PSTC ele poderia estar um pouco mais atualizado, né?
Foi um pouco difícil de encontrar algumas notícias, né? A página do YouTube já não existe mais, então a galera do PSTC poderia aí dar uma melhoradinha no site ali pra gente poder, até para os adeptos da equipe, ter um pouco mais de informação, né? Mas ali eu vi que passou Dagoberto, eles têm meio que na thumbnail deles assim, tem vários jogadores que chegaram na seleção brasileira. É o Fernandinho e o Kleberson, né, também. Isso, o Kleberson, o Fernandinho, o Dagoberto. Então achei bacana eles fazerem essas menções aos jogadores que aí deram certo e tudo mais. Aí parece que também passou o Alan Bahia, que também jogou em vários times, o Guilherme, Rafinha, depois chegou a jogar na Inglaterra e tudo mais. E hoje, se não me engano, ou estava na Bundesliga, não lembro mais. Então, teve bastante jogadores que tiveram o seu começo de carreira jogando aí pelo excelentíssimo e honestíssimo PSTC, Mr. Elias Fallers. O PSTC que tem um jogador na Locademia de Polícia também, né? Qual? O Dagobert, né? O Dagobert. Dagobert, nossa. E esse questão do PSTC, eu até vejo assim, quando o Alex voltou pro Brasil e jogou pelo Maringá, até mesmo a entrevista que ele fez numa televisão local, que é onde tudo começou, né? Foi aqui que eu comecei, então aqui foi onde eu voltei. Ele já veio, claro, com a ideia de se firmar agora trabalhando no Brasil, ou trazer os seus filhos e a sua esposa para conhecer um pouco mais o Brasil, para ver e se adaptar aqui, da onde saíram as raízes dele. E com certeza ele também veio com a ideia também de fazer um instituto, né, de talvez começar uma carreira como coordenador técnico, até como treinador, né? Então o Alex ele não voltou para o Brasil simplesmente porque ele não tinha mais espaço, né? Diferente daqui no Japão, o ex-jogador, o cara que fez muita importância dentro da seleção, ele tem talvez até algumas oportunidades de fazer outras coisas fora do futebol ou dentro do futebol lá, né? Mas aí ele preferiu voltar para o Brasil e fazer isso aqui, né? O que é muito importante e precisa muito também, né? Principalmente quando a gente fala sobre instituto de ONGs, de coisas para crianças carentes, né? Para quem não tem uma condição muito abastada para poder estar pagando coisas. Então isso é interessante porque hoje o Alex é treinador, né? Eu não sei informar, talvez você saiba melhor do que eu, se por acaso ele é treinador do time do PSTC ou de algum time de base do PSTC. Isso é a informação não consegui acatar, Elias. Uhum. Isso eu preciso ver direitinho. Sim. E para você saber, o PSTC, Thiagão, ele há anos, já há mais de anos, ele tem acordo com o próprio Shimizu. Ele importa e exporta jogadores, vai piar do Brasil jogar lá, vem piar aqui do Brasil lá. Isso. Vem jogador japonês jogar aqui, sabe? Então tem esse exchange aí, né, como fala. Legal, e com certeza o fator, né, Alex Santos é um agravante para isso. E também hoje, né, no ano de 2016 para 2017, o Instituto, né, Alex Santos se tornou uma realidade, né, com sede em Maringá, com o próprio site, né, que é o institutoalexsantos.com, né, o Instituto ele é aberto sem fins lucrativos, ele tem aulas de línguas, de capoeira, de futebol e de outros esportes, e é mais uma opção, né, para crianças carentes, né, a ter um espaço a mais para estar desenvolvendo o esporte como um todo, a filosofia, o respeito pelo esporte, pelas pessoas que fazem ali. Então é muito bacana porque o Instituto ele tem o logo do Japão, né, a bandeirinha ali e tudo mais, que é Alex Santos, tem as camisas dele dentro do Instituto, tem todo os aparatos das salas de aula, então é muito bacana. Fica aí o convite, né, para vocês estarem procurando no YouTube, que tem lá um layout de como é 3D, como que é o Instituto, e também mais informações para quem quiser apoiar, e quem for de Maringá, quem for das redondezas, quiserem conhecer pessoalmente, com certeza é um lugar que todo boleiro japonês tem que ir. Exatamente, Mr. Thiagão. Inclusive, ele faz torneios internacionais, né? Já teve time do Paraguai que enfrentou o time do Instituto Alex Santos, né? Times aí da América Latina. Inclusive, eu tava vendo aqui umas fotinhas enquanto
você explicava, até o Sawanobori veio visitar aqui a sede do instituto, tirou foto com o Alex. Pô, Nosso querido Suzuki também, o atacante, Suzuki Takayuki, sabe? Que foda, que bacana, mano. O Genki Omae também. Então é sem palavras, cara, porque é um negócio que você vê que o cara faz com carinho, com amor, com dedicação. Tem um feedback de volta, né? Tem o respeito dos jogadores japoneses, né? Que é um povo muitas vezes dito como tão fechado, mas que é claro que sabem respeitar quando um trabalho é muito bem feito, independente se ele faz isso no Japão ou fora de lá. Com certeza, como o Elias frisou no começo do programa, o Alex é tão japonês quanto qualquer outro japonês, né? Porque realmente ele respeita muito essas tradições e traz um pouquinho disso aqui para o nosso país, que a gente precisa muito, principalmente as crianças dessa próxima geração. E não só o Alex é um excelente jogador, como também é um excelente ser humano, né? Ter todo esse carinho, toda essa dedicação, assim, principalmente pelas crianças, né? Sim. Ele pensa muito no futuro, sabe? E a paciência com os malucos que parece adicionando aí no Facebook e vai quase mandando bagulho de vídeo pra ele 5 horas da manhã. A chamada de vídeo, né? E ele retribui com um joinha. Porra, mais nice guy que isso, eu não conheço. Meu Deus, que... foi um mico do ano, né? Mas enfim, ainda bem que ele é um cara espirituoso, gente boa. Exatamente. Não me deu bloco. Ainda bem que eu não sou louco igual o Renan, né? Não, nem cite, pelo amor de Deus. Pra finalizar o programa de hoje, vamos falar um pouquinho sobre a seleção japonesa, Elias. Sim, senhor. Agora a trajetória do nosso mito Alex Santos pela seleção japonesa. Antes de tudo, no ano de 2001, Thiagão, ele conseguiu aí finalmente, após alguns anos de moradia no Japão, conseguiu sua cidadania, né, sua naturalização, e ficou apto para jogar pelo Japão. Mas o Trucier na época já tinha um time mais ou menos já montadinho, certinho, e era difícil de ter alguma peça para ser retirada, né? Mas eis que a sorte surgiu para o Alex, Thiagão. Chegou o ano de 2002, o time do Japão, para variar antes da Copa, deu uma caída, né, em rendimento, e ele resolveu fazer novos testes com jogadores, e nestes testes eis que surge pela primeira vez o nome do nosso querido Alex nas listas de convocados, né? Ele que inclusive participou daquele jogo épico de Japão contra Japão, né, Tiagão? Que acabou definido a convocação final para a Copa, onde a seleção principal do Japão derrotou a reserva por 2-0. O Alex estava nessa seleção reserva, né? Mas acabou conseguindo a sua vaguinha. Ele que no próprio ano de 2002, né, meses antes da Copa do Mundo, conseguiu se firmar no time, mas na estreia do Japão contra a Bélgica, né, Thiagão, na Copa do Mundo lá em Saitama, ele acabou sendo reserva. Ele não começou jogando assim como as 3 primeiras partidas, né, Thiagão, do Japão. Ele só foi titular nas oitavas de final contra a seleção da Turquia, naquele Mundial, e aprontou, né? Por pouco, ele não manda uma cobrança no ângulo do goleiro Rustu ali. A bola acabou pegando na trave, né? E o Japão acabou sendo derrotado pela Turquia e deu adeus à Copa, né? Foi bem triste. Esse lance aí fica repetindo na minha cabeça também o tempo inteiro. Uma coisa legal é que aquilo que ele começou a consolidar, né, voltando às épocas de Shimizu, né, onde ele era o ponta rápido, era o cara que lançava, que batia a falta muito bem, que batia escanteio muito bem, que tinha uma visão de jogo muito interessante. Para aquela época do Shimizu, isso era um fator inacreditável, e ele levou isso para a seleção deu espaço para ele fazer isso. Então ele tinha o mesmo esquema tático que ele fazia no Shimizu, ele trouxe isso para a seleção. Então na seleção você continua vendo, Alex, cruzando muito, sendo o cara que jogava às vezes de ponta de lança, sendo o cara que muitas vezes chutava em vez de fazer um cruzamento. Então assim, ele via que não tinha ninguém bem posicionado, ele metia o chute mesmo e arriscava. Quem sabe o goleiro defendia para ter um contra-ataque, alguma coisa. Então assim, foi um jogador que na parte ofensiva do Japão foi muito importante desde a Copa 2002 até o final de 2006, quando o Alex defendia a seleção, né? E eis que surgiu a era Zico, né? E o Alex, ele simplesmente virou o homem de confiança do treinador, né? Virou o número 1.
E ele só ficou de fora de pouquíssimos jogos, ou era por lesão, ou era por alguma coisinha, porque ele foi o jogador que mais atuou pela seleção japonesa do Zico, né? Foram mais de 70 partidas pelo Zico. Pois é, o Zico, ele já falou isso em diversas coisas, nós falamos também sobre no Renomaru só sobre o Zico e tudo mais, que ele procurava, obviamente, jogadores que da confiança dele, e os brasileiros que ali estavam, eles eram, de certa maneira, um satélite até pro Zico por trazer da filosofia dele pro campo, né? Porque com certeza aqueles jogadores falavam japonês melhor do que ele, sabiam se expressar e conversar com os jogadores com uma facilidade um pouco maior. Então o Alex Santos ele foi realmente o Zico dentro de campo, né? Todas as informações que vinham do banco de reservas passavam-se do Alex Santos, ele foi pro capitão, ele foi pros outros jogadores, então era uma peça que funcionava e ajudava muito, né? Principalmente por causa que o dialeto era um problema, né, entre o Zico e os jogadores. Ele passa pro intérprete, o intérprete fala pro jogador, né? Então, tipo, olha o tempo que demora isso, né? Então, ter alguém que, para ser ali o homem de confiança, era um fator muito indispensável, né, digamos assim. Uhum. Aí, detalhe, né? O Alex ele foi o segundo jogador brasileiro naturalizado a atuar uma Copa do Mundo, né? O primeiro foi o Wagner Lopes, em 98, e em 2002 o Alex. Continuando a carreira dele agora no ano de 2003, o Japão teve a Copa das Confederações, né? Onde por pouco acabou não passando de fase, ganhou da equipe da Nova Zelândia na estreia, 3-0. Levou uma das viradas mais idiotas do universo, que foi contra a França, né? Aquele jogo que no final do jogo o animal do Inamoto acabou fazendo um pênalti imbecil. Exatamente. E acabou tomando gol. Vontade de matar essa da puta. E depois o Japão acabou perdendo pra Colômbia, né? Por 1-0. E acabou sendo eliminado da competição. Mas 2004... 2004 eu vou contar uma história engraçada pra vocês vão se matar de rir comigo. 2004 foi um ano de glória pro Alex. Foi quando ele foi pro Awa. E foi onde ele conseguiu pela primeira vez um título continental, né, com a seleção japonesa, né? O Japão foi campeão da Copa da Ásia 2004, ele sendo aí um dos grandes destaques daquela equipe campeã, né, Thiagão? Que não contou com o Takahara, Yanagisawa e nem o Nakata. Sim. Então o peso da responsabilidade acabou ficando com o Nakamura e com o Alex, que eram as principais peças daquele time. E o Kawaguchi, né, que os três conseguiram corresponder à altura. E naquele jogo fatídico contra a Jordânia, lá daquelas cobranças de pênalti, né? Que até o juiz mandou mudar o lado do campo, né? Porque os jogadores japoneses estavam reclamando. E nisso o Alex Santos, coisa bem BR, né? O Alex Santos acabou errando a cobrança dele e foi reclamar lá que tava ruim de bater. Realmente o juiz viu que tava ruim ali a marca do cal e mudou de lado, né? Caraca, esse jogo foi muita loucura, mano. E o Alex Santos, malandramente, né? Do jeito que pegou a bola e queria bater o pênalti de novo. Aí eu disse, o que você tá fazendo aí, Alex? Você já bateu o teu pênalti? Não, eu bati de novo, tava muito ruim de bater ali, não sei o que. Tentando passar o Miguel no juizão. Não, vai pra lá. Pegou, enxotou o Alex lá pro meio campo. Mas bem faz sentido? Até faz, mas obviamente o juiz não ia deixar ele bater de novo. Nossa, imagina a polêmica, né? Copa da Ásia na China, Exato. O juiz dá uma dessa aí pro Japão, meu Deus do céu. Até porque nós tá falando da Copa da Ásia na China. Essa Copa da Ásia nós já citamos outros números passados. Foi um perrengue, né, assim, de questão de hostilidade pro Japão, né, e tudo mais. Então, assim, pra vir esse título pro Japão, né, foi um problema muito grande, porque afinal a China foi um perrengue desgraçado. Toda a questão de preparação na China foi um negócio inacreditável. Então, a gente pode até voltar a isso no Renomaru só sobre as Copas da Ásia, mas nós já spoilamos muito disso em outros Renomarus, então todo mundo já sabe já que foi um negócio muito ímpar, né, cara? O futebol asiático não tá muito acostumado com essa rixa tão ríspida, assim, questão de fora de campo, né? E realmente em 2004 isso aconteceu, né? Parecendo um campeonato brasileiro, ou quando vem gente de fora jogar aqui, que a galera vai em frente do hotel pra ficar jogando fogos de artifício, né? Sabe? E fizeram isso. É um negócio muito doido, né, cara? E foi assim
a conquista mais épica do Japão pra mim. Com certeza. Com todos os tempos. Inclusive nessa final aí que o Japão acabou derrotando a China, a torcida do Japão teve que ficar 2h30 dentro do estádio, porque a torcida chinesa fez um cerco lá fora. Caralho, é só uma merda que ia dar um negócio desse. Mas eu deixo até um detalhe: existe esse jogo completo no YouTube. Tá? Então procurem lá a Asian Cup 2004, dá uma pesquisadona aí, mete no tradutor pra transformar isso em japonês, joga no YouTube que vocês vão encontrar. É um jogo muito interessante de se ver. E os chineses estavam tão loucos, cara, que não era só a torcida, queriam pegar o jogador também. Não, o chinês entrou num modo muito louco, eu não sei, talvez essa galera tá vendo muito filme de hooligan, tá? Entrou num modo de frenesi louco, assim. Mas e claro, né, a gente não precisa nem citar, o Alex Santos fez parte, foi titular, jogou grande parte ou quase toda a Copa da Ásia e foi, claro, um dos jogadores que ajudaram, né, a equipe a conseguir aquele título importante, já que o Elias frisou no começo, né, nesse assunto, que era uma seleção desfalcada de nomes que estavam já meio que consolidados naquela época de ser os atacantes e os meias principais, né, daquela competição. Resumindo, saiu todo mundo escoltado lá do estádio, o Japão mitou, inclusive fez um golaço, aquele golaço que a Amada driblou, o goleiro lá, foi sensacional, né? Sim. Bom, continuando, chegou o ano 2005, né, ano das confederações de novo. Mais uma vez o Alex teve um grande destaque na competição, né, jogou muito bem, jogou fino da bola, inclusive contra o Brasil, né, jogou muito bem também. Por pouco o Japão não conseguiu classificação, né? Se não fosse... Bom, todo mundo sabe dessa história que a gente sempre comenta, né? Se não fosse a garfada do bandeirinha lá e tal. Ele participou também de todo o processo antes da Copa de 2006, foi muito bem. Chegou à Copa do Mundo, fez uma Copa excelente, foi um dos nomes que não decepcionou na Copa. Inclusive deu assistência pro Tamada, né? Fazer aquele gol contra o Brasil, né? Ele fez uma Copa à altura, jogou muito bem. Inclusive deu aquele passe pro senhor Yanagisawa contra a Croácia. Que perdeu. Que ele perdeu aquele gol. Que eu tenho vontade de morrer. Até hoje, cara. Aliás, se eu encontrar o Alex Santos um dia e tiver a oportunidade de conversar com ele. Ô Alex, se você ouvir esse programa, vou fazer uma pergunta pra você, caso você ouça. O que passou na tua cabeça a hora que você viu o Yanagisawa fazer aquilo? Que foi bizarro, né? A maneira que ele tentou pegar a bola, foi muito bizarro. Yanagisawa que foi a grande decepção da minha vida, né? Eu botava muita fé. Cheguei a comprar a camisa dele antes da Copa. Lá, o Yanagisawa é foda. Falei pra escola inteira, o Yanagisawa é foda, ó. Fiquem de olho nesse cara vai mitar na Copa, né? Ele era o 13? Olha o 13. Fez eu passar a maior vergonha da minha vida. Tá certo, eu sei bem como é isso. Enfim, após a Copa do Mundo, infelizmente o Alex não teve muitas oportunidades com o Ivica, né? O Ivica Ozzy e depois com o Okada. E agora eu vou chegar àquele ponto que eu havia dito anteriormente, né? Que eram dois agravantes. Primeiro a lesão e o segundo agravante foi a ascensão do Nagatomo, né? O Nagatomo começou a ter uma ascensão, começou a jogar bola, começou a jogar muito bem pela lateral esquerda no Tóquio, né? E acabou chamando a atenção do nosso querido Okada. Era um jogador de características parecidas com a do Alex Santos, né? Com outras diferentes, né? E aí ele acabou perdendo de vez a sua vaguinha na seleção. Que era até meio estranho que na época, antes do Nagatomo aparecer também, que tinha o comando pela lateral direita, o Tida, né? E o Yasuda, ou o Kono improvisado na lateral esquerda. Nossa, lembra, velho, o Yasuda, né, cara? Nossa, você lembra de um jogadorzinho que até apaguei da mente, assim, você vem Yasuda do nada, falei, caralho, Yasuda. Lembrou a pessoa, puta merda. Pois é. Mas ele até queria bem. O Yasuda que inclusive foi protagonista de um dos lances mais violentos e bizarros da história do futebol japonês, que foi aquele jogo da Copa do Leste Asiático contra a China, que ele levou aquele carrinho criminoso lá do... Não lembro qual que era, acho que foi o Li Weifeng que deu um carrinho nele e gelou aquela treta imensa, né, entre os dois times. Aquela briga generalizada.
Sempre teve uns negócios, ainda mais naquela época tinha uns negócios meio loucos, e o Yasuda que depois até jogou fora do Japão, né? Foi jogar se não me engano na Holanda, se não me engano. Isso, né? no Vitesse, se não me engano. Vitesse, uma coisa assim. Ele e o Rafuna, né? Exatamente, o Rafuna aí não funcionou muito bem, né? E sei lá, do nada a gente lembrou de um jogador assim muito, muito louco, assim, que fim deu Yasuda, fica perguntando esse programa. Tem que fazer aquele bloco do Milton Neves, né? Por onde está, né? Que fim levou? Que fim levou? Isso aí. Cara, o Yasuda, ele tava jogando na J2 esses tempos. Ele tava, se não me engano, a última equipe que eu vi ele jogar foi o Nagoya, né? Ano passado. Então não tá tão sumido assim, então. Tá na Coreia do Sul, no Busan. Olha só. Foi andar de busão lá. Tá bem, tá muito bem ainda. Uhum. Foi andar de busão na Coreia. Caraca, tá certo. Tá certo. É verdade, o Yasuda acabou sendo rebaixado em 2016, aquela vez, no elenco do Nagoya. Pois é aquilo que a gente falou, né? O time do Nagoya que passou por um desmanche após ganhar o campeonato e não conseguiu mais se organizar. Até que a queda para J2 ele é um fim de ciclo, né, para aquela equipe que agora volta em 2018 para J1, aonde esperamos que o time meio que se encontre o caminho novamente, né? A gente pode dizer assim, que encontre os seus caminhos para ter uma equipe tão boa, ou pelo menos que pareça em questão de organização aquela que foi o campeão de 2010, né? Vamos ver se a Free Willy aí vai conseguir se reorganizar. Exatamente. Então, com esses últimos jogos, o Alex Santos conseguiu aí. A gente sempre fica aquele problema de saber se os dados estão corretos ou não, Elias me corrige, mas foram 82 jogos e 7 gols, é isso, Elias? Sim, senhor. Na seleção, corretíssimo. Exatamente. E esses 7 gols, né, foram feitos contra Honduras, Hong Kong, Iraque, Finlândia, Cazaquistão e um double contra o Trinidad e Tobago em 2006, os últimos dois gols do Alex Santos na seleção japonesa. Inclusive foram dos últimos jogos, né, que foram daqueles amistosos pós-Copa. Uhum. Inclusive esse foi, se eu não me engano, foi a estreia do Ozzy na seleção. Nesse jogo, no dia 9 de agosto de 2006, exatamente um mês pós-Copa. Foi a estreia do Ozzy. Olha só. É uma pena, mas é aquilo que a gente falou, né? O Alex ainda estava poderia sim continuar jogando pela seleção, mas a seleção do Zico teve um problema tão negativo no final desse trabalho, que é onde uma necessidade de reestruturação foi colocada as últimas consequências, né, na seleção, né? Então, muitos dos jogadores, que poderiam ter continuado, perderam as suas posições, né? E aí se começou um novo ciclo que iria se consagrar em 2010 e assim por diante. Infelizmente, o Alex acabou não podendo mais voltar para a seleção por uma questão não técnica, né? Mas por uma questão dos treinadores, né? Porque ele tinha todas as condições até 2008 fazer os amistosos, continuar pelo menos ali no pré-Copa, né? Inclusive alguns jogadores, infelizmente, o Alex acabou entrando nesse pacote, né? Alguns jogadores acabaram sendo queimados da seleção, né? Exatamente, como o Ono, o Alex, apesar do Alex ter feito uma boa Copa, ele acabou sendo incluso no pacote, né? O Ono, o Alex, o Oguro, o Fukunishi, o Yanagisawa nem se fala, né? O Kawaguchi, né? Também deu uma camisa, aquela queimadinha, apesar que ele era um dos poucos que não tinha nada a ver com esse rolê, né? Mas o Kawaguchi ele deu volta por cima, porque em 2007 ele acabou sendo capitão da seleção japonesa, né? Calando a boca aí de todo mundo. O Tsuboi saiu queimadaço dessa Copa. Nunca mais conseguiu se organizar novamente. Né? O Ronaldinho, o fenômeno, sambou na cara dele naquele jogo contra o Brasil lá. Depois desse jogo, nunca mais, né? Aí, infelizmente, o Alex acabou entrando nesse pacote. Outro que foi muito injustiçado também foi o Cad, né? Que fez uma boa Copa e não voltou mais. Só alguns remanescentes mesmo. Exatamente. Mas assim, isso não influencia na história dele, né? Que até hoje é visto como jogador brasileiro, natural japonês, jogou 2 Copas do Mundo, isso não é para qualquer um, né? Mas infelizmente a reestruturação foi necessária
né? Teve alguns pontos que foram positivos, outros pontos que foram negativos, mas isso aí é um assunto para outro programa. Mas em questão do Alex jogando como lateral esquerdo, era um primor e poderia ter continuado jogado um pouco mais na seleção, talvez para a Copa do Mundo, talvez, ou não, aí entra entre várias discussões, mas com certeza um dos agravantes, além desse problema pós-Copa do Mundo, foi a sua lesão, que aí acabou complicando de vez, né, já que ele acabou ficando um ano parado, né, isso o próprio Alex fala, mas isso aí não influencia em nada a grande história que esse grande jogador teve na seleção japonesa e, claro, também na J-League. O Alex Santos, que é o maior lateral esquerdo da história do futebol japonês, é o maior brasileiro naturalizado japonês da história, né? Então isso é incontestável, é uma lenda, tá no Hall da Fama. E com certeza para outro brasileiro se naturalizar e talvez tentar roubar esse caneco do Alex vai demorar muito, e acredito dizer que talvez nem tenha. Uhum. E antes de encerrar o programa, eu quero passar mais um recado pro nosso querido Alex Santos, né? Sim. Alex, eu tenho uma camisa tua aqui em casa. Se um dia você puder autografá-la, eu ficarei muito feliz. Será muito legal. Se você ouvir esse programa, por favor, se puder atender esse meu pedido, eu ficaria muito grato. Exatamente, ficamos na torcida, e meu recado para ele é que ele continue esse excelentíssimo trabalho que ele faz hoje, tanto no Instituto, né, tanto na equipe que hoje ele reside como parte da sua comissão técnica, não como treinador, né, o PSTC, e muito obrigado, né, por todos esses anos aí elevando o nome do Japão a um patamar maior, né, porque a gente sabe que aqui no Brasil e fora do Japão existe toda uma dificuldade, talvez um preconceito quando se fala de futebol no Japão, mas esse futebol dinâmico que o Alex ajudou a consolidar hoje é uma realidade, e muito isso porque ele fez por merecer tá nesse Hall da Fama. Então fica o meu muito obrigado aí, e é isso, esse é o nosso Hinomaru sobre Alex Santos e Mr. Elias fala. É isso aí, Tiagão. Alex, muito obrigado por tudo mesmo. Muito obrigado a vocês, queridos e queridas ouvintes do Hinomaru. Obrigado por você também, Tiagão. Agradecemos aí pela paciência, né? Finalmente voltamos. O pessoal tava pedindo pra gente voltar. O Hinomaru, volta quando? Cadê o Hinomaru? Tá aí, galera. Voltamos pra valer com muito, muito mais Hinomaru. Agora vocês vão ter que, como diria nosso amigo Zagalo, né? Vocês vão ter que me engolir. Vou ter que engolir o Hinomaru aí, que voltou com tudo. Bom, Tiagão, muito obrigado. Agradeço a parceria de sempre. Voltamos com mais Hinomaru na semana que vem. É isso aí, galera. Um abração, tenha uma boa semana aí. Hinomaru, levando o melhor do futebol japonês pra vocês. Um abração, galera. Valeu, Elias. Valeu, galera. Fique com Deus. Até a semana que vem. Tchau, tchau. Sayonara.